Hoje, um texto que está em Marcos, no capítulo de número 4. Nós vamos começar aqui nesse evangelho do nosso Senhor Jesus. Marcos, capítulo de número 4. Eu tenho aqui uma instrução que o Espírito Santo pôs no meu coração, que vai impactar você e vai te ajudar a ver florescer. Amém? Então diga comigo, diga vai florescer. Diga o cenário vai mudar. Diga vai ficar colorido. Em nome de Jesus. Amém? Marcos 4. Eu vou fazer a leitura resumida, uma leitura sucinta com vocês hoje. Do verso 26 até o 29. E depois nós vamos caminhar nessa palavra com responsabilidade. Amém? Marcos 4, 26, a Bíblia diz assim: E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Diga glória a Deus. Queridos, olha aqui, preste atenção. Se tem uma coisa que Jesus Cristo fazia constantemente no seu ministério aqui em terra, era pregar usando histórias. Ele usava histórias que as pessoas elas conseguiam compreender melhor a mensagem que ele queria passar. Ele contava a respeito de vinhas, colheitas, sementes. Ele falava de pais e filhos, uma família. Ele usava algumas características dentro dessas histórias que nós conhecemos, que são chamadas de parábolas, para trazer um princípio. Então, por trás de cada parábola, por trás de cada ensinamento, de cada história que Jesus contava, ele ensinava algo. Você conhece algumas delas, como eu citei do filho pródigo. Você vê um filho que pega a herança, ele vai embora, gasta tudo, e depois ele volta, e o pai recebe ele de braços abertos. E ali Jesus ensina, tem aqui um princípio. Existem aqui vários ensinamentos. Longe do pai você pode perder a sua vida. Quando há arrependimento, o pai vai te receber. Não é a mensagem de hoje, mas as histórias, as parábolas que Jesus contava, elas traziam princípios. E quando eu olho para esta parábola, eu vejo Jesus trazendo um princípio bem claro, bem fácil da gente entender. Ele fala de um semeador que semeou a semente, e essa semente ele não viu se foi de dia, se foi de noite, ele nem sabe como que aconteceu, mas ele só sabe que essa semente cresceu, vingou, deu fruto, e chegou a hora, e na hora que ela deu fruto, ela foi arrancada. Essa parábola está falando de salvação. Que nós somos aqueles que vão receber a semente do Evangelho. O Evangelho vai ser semeado sempre. Foi isso que Jesus diz, inclusive aqui mesmo, no Evangelho de Marcos, quando ele fala, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para quem? Toda criatura, ou seja, saiam
para semear. Essa semente que vocês lançarem vai vingar. Quando ela der fruto, eu vou cortar, ou seja, no dia do juízo, seremos tomados, seremos levados, seremos salvos. Amém? Mas por trás desse ensinamento de salvação, existem também princípios que regem o reino de Deus. E é isso que eu queria estudar com você. Porque ele começa dizendo no verso 26, é Jesus que está dizendo, ele começa fazendo uma afirmação. E dizia Jesus, o reino de Deus é o quê? É assim. Então ele está falando, se você quer entender o reino, vou te ensinar. Como funciona o reino? Vou mostrar para vocês. É assim que funciona. É assim que acontece. É desse jeito que vocês precisam pegar as regras, o percurso. Vocês precisam pegar a forma que o reino de Deus vai agir na nossa vida. E por trás desse princípio, nós entendemos um princípio que deve existir esperança em cada semente que nós lançamos. Ele começa falando, vai ser plantado. Essa semente vai ser lançada na terra. Por trás de cada semente tem que existir esperança. Por trás de tudo que você planta, tem que criar uma expectativa. É ou não é? Quem já plantou a horta aí? Plantou? Alface, salsinha, o tal do cheiro verde, não é? Aipim, aqui o irmão falando. Já plantou? Depois que você plantou, você foi embora e falou assim, não vai vingar, é assim? Não, depois que você planta, você fica na expectativa, né? Vai acontecer, daqui a pouquinho eu vou. Assim é Deus, irmão. Por mais que o nosso coração é fechado, por mais que, eu sou assim, eu nasci assim, nunca vou me endireitar, o Senhor jamais vai deixar de semear a boa semente da palavra. Nós que somos embaixadores do Evangelho, nós que somos pregadores do Evangelho, você que é uma carta viva do Evangelho, você precisa semear. Só tem fruto aonde se planta. Só existe fruto aonde se semeia. Você quer entrar na primavera, só vai ter flor se alguém plantar. Se ninguém nunca plantar aquele bonito ipê amarelo, ele nunca vai dar um ipê amarelo. Quem está entendendo diz amém. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos entender. Alguém vai ter que plantar. Alguém vai ter que fazer. Inclusive eu e você, só estamos aqui, quem existe aqui diz amém. Você existe, você só existe por causa de semente. Um dia uma semente foi plantada no ventre da tua mãe. A vida é assim, irmãos. Tudo que você vive hoje de intelectualidade foi porque você plantou. Você pode estar aqui dizendo, eu sou médico. Você não nasceu médico. Você plantou, estudou, batalhou, cursou faculdade, teve que fazer tudo que tem que fazer para exercer, e hoje você fala que é médico, mas você tem que plantar para ser. É ou não é? Sou advogado, sou contador, sou administrador, eu sou empresário. Nada disso aconteceria se não fosse semente. É ou não é? É. A vida do ser humano, tanto no físico quanto no espiritual, é resultado do que nós plantamos, do que nós semeamos. E o Senhor Jesus começa dizendo, e no reino também é assim, tá? O reino funciona dessa forma. A semente é lançada, ela é enviada. Quem está entendendo diz amém. Primeira coisa, você precisa entender que tudo na sua vida é fruto e é resultado de uma semente. Diga glória a Deus. Tudo na sua vida é fruto e resultado de uma semente. Ao mesmo tempo que eu me alegro com isso,
Às vezes é triste falar o que eu vou dizer. Consequentemente, pessoas que estão sofrendo, ela está sofrendo por um acaso, né? Ela está vivendo um problema sério na vida dela por um acaso. É resultado do quê? Tanto para o bem, quanto para o mal, tudo que você vive agora é resultado de semente. Pastor, eu estou com a glicose lá em cima. Diabetes. Diabetes é a esposa do diabo, irmão. Não, nasci assim, não sei o que é assim. É resultado de alguma coisa. É ou não é? E aí você quer continuar comendo doce. Quer continuar mergulhando no que não deve mergulhar. Aí vem na igreja e ora. Irmão, presta atenção. Jesus está ensinando uma lei. As leis precisam ser cumpridas. Jesus não vai burlar uma lei. Ele não vai alterar uma lei só para te agradar, não. Ele não vai dar um jeitinho brasileiro para você. Tá? Ele não vai pegar um princípio que rege que o que você planta você colhe, só para te agradar. Ele vai dar um jeitinho para te abençoar, só para você subir no altar e contar um testemunho. Semente. Se você hoje se prepara para a Santa Ceia e fala, fui salvo por Cristo, pela graça sois salvo, alguém teve que semear. Jesus teve que vir aqui, viver, carregar a cruz, morrer, para você falar de salvação. E se para eu ser salvo, alguém teve que semear, por que que eu não estou me preocupando com a qualidade da semente que eu estou semeando? O que você anda semeando no coração dos seus filhos? Quais são as sementes? Ai, pastor, meu sonho é ver meu filho no altar. Você está plantando isso? Porque se você não estiver plantando isso, sinto te dizer. Você está entendendo sim ou não? Fala para o seu irmão, é lei, irmão. Fala para ele. Princípio. O reino de Deus é assim. A vida, ela acontece assim. É desse jeito. Quais são as sementes que você está semeando, irmão? Ai, pastor, eu tenho um sonho de ser batizado no Espírito Santo, orar nas línguas estranhas, ser cheio do poder, orar para as pessoas serem abençoadas, sentir a presença de Deus onde eu vou. Domingo dorme até mais tarde. Quando tem culto de oração, não vem, porque não vai ser o culto do milagre. No culto da oração ele falta, né? Quando dá um feriado, desaparece. Vai embora, vai para a praia, vai para a cachoeira, vai para a casa de repouso, fica lá, parece que hiberna. Aperta o botão lá de não perturbe. Aí depois chega na igreja e fala, ai Senhor Espírito Santo, me batiza. Você está semeando para isso? Você está vivendo como quem quer colher isso? Você está entendendo sim ou não? Fala para o seu irmão, qual a semente você está plantando, irmão? Qual é a semente? Irmãos, nós precisamos ser coerentes na nossa vida. Seja coeso. Tenha coerência. Quem quer prosperar, vai dizer. O que você está estudando para melhorar a sua profissão? Nada? Como é que você vai prosperar, irmão? Não, eu sou aposentado. Eu lembro uma irmã que eu orei por ela, ela tinha 65 anos, ela aposentada, falou para mim, pastor, minha aposentadoria não dá. Me ajuda em oração. Orei por ela, mas ela não ficou só na oração, ela foi para a ação. Ela fez um curso de flores manufaturadas, comprou um monte de papel, os equipamentos que ela tinha que fazer, começou a fazer plantinha com a mão, vendeu, e ela vendia mais do que ela ganhava como aposentada. E aí está o crente na igreja, vida é cruel, não é assim ou não é? Ai, pastor, o governo não presta. Meu irmão, planta! Planta! Amém, gente? Semente! Semente!
Ai, pastor, eu acho bonito os obreiros assim no salão, bonito de uniforme, tudo alinhadinho, né? Faz fila, entrega a bandeja da Santa Ceia, as imagens ficam lindo. Ai, um dia eu me imagino lá. Você está semeando o quê para virar obreiro, irmão? Não faz o jejum. Você acha que para ser obreiro é só vir na igreja e pôr uniforme? Tem que consagrar, ler Bíblia, meditar, preparar-se para vencer o mal, para ter direção espiritual. Aí fica aí, ai, eu queria que o pastor me enxergasse. Se Deus não está te enxergando, irmão, eu que vou te enxergar. Você tem que querer primeiro o olhar de Deus, mas para isso você tem que semear, seja coerente. As sementes, elas carregam uma intenção. Semente da laranja, quando você lança ela, vai dar o quê? Dentro dela já tem uma intenção já. Dentro dela ela já carrega um DNA. Ela já carrega algo dentro dela. A semente já carrega a esperança. Vai, depois que ela brotar, que ela estiver na terra, ela vai dar alguma coisa. Então você tem que ser intencional. Você tem que ter intenção. Não, eu vou fazer isso por causa disso. Amém? Eu tenho um sonho de trabalhar por conta própria. Você está fazendo o que para isso, irmão? Nada. Você acha que um dia vai chegar alguém com um monte de mercadoria, com a chave de um galpão, falando assim, fulano, eu vim aqui te entregar o que Deus mandou, seja empresário. É assim? Está entendendo ou não? Fala para o seu irmão, o reino de Deus é assim, irmão. Fala para ele. O reino de Deus é assim, Jesus está ensinando, o reino de Deus é assim. É assim que acontece. É assim que as coisas de Deus, elas regem. Amém? E a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque, como eu disse, até a pessoa que está vivendo um problema é por causa de semente. Quem estiver anotando, anote, mas vamos só para acelerar um pouco. Mateus 13, versículo 24, Jesus conta uma outra parábola. E ele diz assim nessa parábola, olha, outra parábola lhe propôs, né? Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que faz o quê? Semeia a boa semente no seu campo. 25 agora. Mas, dormindo, os homens, veio quem? Veio o seu inimigo e fez o quê? Semeou o joio no meio do trigo e fez o quê? Olha para mim. Então o joio apareceu. O joio teve um Big Bang e nasceu o joio. Não, até o joio, para entrar no meio do seu trigo, ele foi? Então até o problema, para entrar na tua vida, um dia ele foi plantado. Amém? Quem está entendendo? Irmão, olha aqui para mim. Até Satanás, para mandar um problema para você, ele tem que obedecer à lei. Até para fazer joio brotar no meio da tua vida, na sua história, até para te trazer um problema, o diabo vai ter que semear. Lembra de Jó? O diabo chega na presença de Deus, falando, Senhor, estava passeando. Aí Deus fala, você viu Jó? Ele vi. Mas aí, ele só é fiel, ele só é isso tudo que o Senhor fala, que ele é abençoado. É só o Senhor deixar eu semear uns probleminha na vida dele, né? Para o Senhor ver se ele não vai blasfemar, se ele não vai pecar, se ele não vai virar as costas. Deus olhou para ele e falou, pode ir. Não toca na vida dele. Mas até para o diabo tocar na vida de Jó, ele teve que semear. Aí ele começou colocando problema dentro de casa, derrubou a casa dele, tirou o gado dele, matou os filhos dele, colocou doença nele. Isso tudo para semear uma revolta dentro dele. Você conhece alguém revoltado? Quem conhece alguém que é revoltado com alguma coisa na vida? Conhece? Semente de quem? Até Satanás. Isso não brota assim sem semente, irmão. Isso não acontece por um acaso. Isso acontece porque o inimigo brotou.
O inimigo plantou isso um dia. Um dia isso foi plantado. Amém? Você tem consciência da qualidade das sementes que você tem plantado por aí? Eu costumo dizer, irmão, que presente não é presença. Você pode repetir isso comigo? Diga, presente não é presença. O que os pais fazem hoje? Trabalha, compra um presente e dá para o filho. Mas não é a presença. Não é a presença. Você tem consciência das sementes que você tem plantado? A mulher reclama do marido. Irmão, isso eu falo por experiência ministerial. Quando chega uma mulher reclamando demais do marido, um marido reclamando demais da mulher, e aí eu falo, irmão, vocês querem resolver? Queremos. Vamos sentar e vamos conversar. Aí eu digo, fala. Aí o homem aproveita, né? Desabafa. Aí eu falo para a mulher, fala. Aí a mulher desabafa. Resumo da ópera. Resumo da história. Um está tendo problema com o outro, à toa, né, pessoal? É à toa? Não, é uma semente que ele não vigiou. Você sabe por quê, irmão? A terra não é seletiva. Quando um semeador sai para semear, ele sai assim, ó. Ele não fica assim, essa sim, essa não, essa vai, essa não vai. Não, ele sai semeando assim, ó. A terra já está arada, a terra está preparada, ele sai jogando. Ele sai jogando. E sabe quando você está amargurado e você fala o que você não quer falar? Não tem como você falar assim, não leve em consideração o que eu falei. Existe isso? Depois que você lançou? Está entendendo ou não? Eu não queria falar, devia ter pensado antes de falar. Porque depois que saiu da tua boca, a semente já foi. A terra não fala assim, essa semente ruim eu não vou... O joio eu não vou deixar crescer. Jamais. Não é dessa forma. Seja joio, seja trigo, caiu semente, vai vingar, vai dar fruto. Amém, gente? Você precisa tomar cuidado quanto a isso. Você precisa se policiar com a qualidade da semente que você está plantando. Porque, na verdade, hoje já tem sementes seletivas, né? Hoje já tem tecnologia para tudo. A pessoa já sabe a semente que vai vingar. Mas até para isso, eles têm que saber separar. Essas aqui estão boas, essas aqui estão ruins. Então, se eu não quero fruto ruim, eu não vou plantar. Fala para você, irmão, seleciona, irmão. Seleciona. Amém? Você tem que assumir a responsabilidade da qualidade da sua semente, tá? Às vezes a gente faz um monte de besteira, vem na igreja e ora, dá tudo errado. Aí a gente fala, Deus não me abençoou. Mas você já parou para pensar que foi a semente que você lançou? É lei? Até o diabo tem que obedecer essa lei. Porque o reino de Deus é assim. É dessa forma. E aí eu começo a refletir, irmãos, o que você está plantando para que a sua primavera seja florida? O que você tem plantado para a saúde da sua família mudar? Não, pastor, eu quero que lá em casa o pessoal fica mais light, fica fitness. Aí chega todo dia, vamos pedir um lanche. Vou comprar uma pizza. Vamos pedir um hambúrguer. Aí depois vem ninguém, ai pastor, lá em casa está difícil. Não adianta, irmão. Você precisa entender que tem que ter coerência dos seus pedidos, do que você quer com o que você planta. Eu não posso pegar uma semente de abacate e falar assim, mas eu estou com vontade de comer manga. Você está entendendo? Tem que ter coerência. Nós temos que aprender a alinhar nossos pensamentos, alinhar nossos desejos, alinhar o que a gente tem de perspectiva futura. O que eu penso para o meu amanhã? O que eu quero viver daqui a 10 anos? O que eu espero para a minha família? Eu preciso já pensar nisso agora. Porque o tempo vai passando, a gente fica, ô vida cruel. Mas eu não faço nada para mudar essa vida cruel. E não se engane, na igreja tem um monte de gente assim. Pastor,
eu estou visitando outro ministério. Falaram que lá tem uma corrente que todo mundo fica rico. Pode ir para a corrente de qualquer um ficar rico, irmão. Se você não aprender a mudar a tua mentalidade, a mudar suas atitudes e viver de forma diferente, Deus pode vir ungir você para ser um grande empresário ou o que quer que seja, que se a sua semente não mudar, você vai ser um empresário derrotado, uma pessoa falida, uma pessoa frustrada e vai continuar colocando a culpa em Deus, sendo que quem planta é você. A continuar pondo a culpa em Deus. Ai, Deus, eu achei que essa ia dar certo, eu vou na outra. Vai ficar pulando de galho em galho, igreja em igreja, irmão. Semente. Fala para o seu irmão, responsabilidade da sua semente é sua. Fala para ele. Quero que o meu casamento melhore. Você está pegando a chave hoje, seu casamento vai melhorar. Não é porque Deus vai entrar arrancando toda a confusão. Não, é porque você vai começar a semear diferente. Você vai orar sim, Deus vai tirar o mal. Mas você também vai semear diferente. Porque o que adianta Deus tirar o mal se a semente ainda está lá? E outra coisa, sabia que terreno vazio cresce erva daninha, que ocupa o terreno, mas não dá fruto nenhum? Então não adianta você também ficar assim, ó, de braços. Não, eu pedi a Deus, vai dar tudo certo. Hoje vai dar tudo certo. Não, pastor, eu fui no culto, eu senti um arrepio. No dia que o Senhor pôs a mão na minha cabeça, ungindo lá na porta, eu senti um negócio assim, eu falei, hoje vai. Hoje vai. Você plantou o quê? Nada. Sua terra está ocupada, cheia de erva daninha, só que erva daninha não dá fruto. Então, fala para o seu irmão, se não fazer nada também é um problema. Fala para ele. Eu não estou fazendo nada, pastor, só esperando. Só esperando. Olha o inimigo plantando o joio aí. Ó. O inimigo não espera não, ele planta, tá? Ele espera só você dormir. Você dá uma dormida, ele fala, é minha hora. Amém, gente? Tudo que você... Sabe o que eu aprendo com esse texto? Olha só, volta lá no Marcos 4. Ele diz, e dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse o quê? Ele lança. E depois que ele lança, ele faz o quê? Dorme. E dormisse, olha lá. Ele saiu, lançou. E depois que ele lançou, ele vai fazer o quê? Irmão, ele tem que dormir. O que é dormir? Descansar. Você está semeando a boa semente? Você está sendo fiel a Deus? Você está tendo vida de oração? Você está servindo a Deus de verdade? Então para de se preocupar. Descansa. Descansa. Ai, pastor, eu estou fazendo corrente, nada acontece. Calma, irmão. Descansa, o semeador vai lá e lança, e ele descansa. Ele vai dormir. Ele não fica desesperado. Fala para o seu irmão, calma o coração aí, irmão. Fala para ele. Acalma. Ai, pastor, eu fiz 7 semanas de fogo. 7 semanas com a foto do meu filho, até hoje nada. Você semeou. Você plantou. Você tomou cuidado com a semente que você está plantando. Você tem ciência do que você fez. Então descansa. É isso que Jesus está falando. É isso que o Senhor está dizendo. Descansa. Por que eu tenho que descansar? Porque se ele se levantasse de noite ou de dia, não importa a hora que ele vai levantar. A verdade é, essa semente vai brotar. Essa semente vai crescer. E quem plantou nem sabe como que aconteceu. E se está escrito assim que o semeador, ele nem sabe como, quer dizer que planta, espera, você não precisa saber como que vai acontecer, mas vai acontecer. Vai acontecer. Sua semente vai germinar. Vai dar resultado. Tem semente que é mais rápida, irmão. Tem ou não tem? Tem coisa que é mais rápida, mas tem coisa que demora mais tempo. E quem plantou fica preocupado? Não fica. Ele sabe. Ele sabe a qualidade da semente que ele plantou. Ele sabe que ele está plantando.
Eu fui pastor numa região onde tinha muita plantação de café. Eu tinha alguns membros na igreja que tinham terras com essas plantações de café. E eles falavam: pastor, nós estamos na época agora de descansar a terra. Aí eles têm que deixar a terra descansar. E eles ficaram tranquilos, porque é a hora de descansar. É a hora de deixar a terra descansar. Aí passava um período, eles falavam: pastor, agora nós vamos plantar. Aí você passava assim nas estradas e via os campos limpos, né? E tudo limpinho, tudo alinhadinho assim. Com certeza eles já tinham arado a terra, feito tudo que tinha que fazer para plantação. E depois de meses, você chegava lá, estava tudo grande já. E aí os irmãos falavam: pastor, ora, porque está chegando a época da colheita. Amém? Está chegando a hora de colher. Está chegando a minha vez. Ora para essa colheita ser boa. Mas na verdade, quem plantou, ele sabe. Não sei se é de dia, se é de noite. Eu não sei como que vai acontecer. Mas que vai, vai. Fala para o seu irmão, não queira saber como. Fala para ele. Mas diga para ele assim, que vai crescer, vai. Amém? Você está plantando, irmãos. É porque a verdade é que as pessoas olham para os frutos e elas ficam assim: é sorte. Não é? As pessoas olham assim. Às vezes você com o teu marido, com a sua esposa, sorridentes, felizes, né? Passando um momento bom no teu casamento. Aí elas olham para você e falam assim: o que você está fazendo? Como que você consegue? Aí elas olham às vezes e acham que você tem sorte. E falam assim, né? Você teve sorte de casar com fulano, não é? Você teve sorte de casar com ciclano. Só que eles esquecem que dentro de uma família temos que plantar todo dia. E às vezes a pessoa não vê o dia que você engole seco, o dia que você está nervoso e não fala que está nervoso, você dá um sorriso, e o dia que você não aguenta segurar. E glória a Deus pelo teu marido, pela tua esposa, que entende que você não está legal e também planta uma coisa boa. E as pessoas semeando para um casamento diferente. E depois, quando as pessoas veem o resultado, acham que são sortes. Você tem sorte, você se deu bem, a vida foi boa para você. É ou não é? É uma coisa a igreja, irmão. Pastor Danilo teve sorte de ir para aquela igreja. Você está entendendo? Quando as pessoas veem você com fruto, elas vão falar que foi? Irmão, olha aqui para mim. Muitas pessoas não vão entender. Mas o fruto daquilo que você está plantando hoje vai vir na tua mão. Olha aqui. Deixem dizer que foi sorte. Deixa falar que você é sortudo, irmão. Não briga, não. Deixa falar que você deu bem, que você é uma pessoa que tudo dá certo. Mas uma coisa é certa: não para de plantar, não. Fala para o seu irmão, não para de plantar. Não pare de semear. Amém, igreja? Não pare de semear. Continuando aqui, eu queria citar para vocês um texto de Tiago, capítulo 5. Verso 7. Eu queria que, se tiver como a projeção, colocar na NBV, Nova Bíblia Viva. Se tiver como? Tem aí essa tradução? Olha lá, vamos ler na NBV, olha. Presta atenção. Agora, quanto a vocês, irmãos, que estão esperando a volta do Senhor. Quem está esperando a volta do Senhor? Então é para a gente, né? Sejam o quê? Pacientes. Como quem? Olha aí, mais uma parábola, né? Mais uma referência. Como um lavrador que espera até a vinda da chuva. E essa chuva vem quando? No outono e na primavera. Nós estamos chegando aonde? Vai vir chuva de bênção para você, irmão. Planta,
Porque a chuva da primavera está vindo. Planta. Planta. Faz sua parte, irmão. Faz a sua parte. Continua. Ah, mas e o resultado? Irmão, quem já viu no colégio a famosa sementinha do feijão no algodão? Quem já fez? Eles pedem, a professora pede para colocar num copo descartável, num vidro, uma coisa transparente para você ver. É ou não é? Você põe lá, se não me engano, 3 dias, ela já começou a criar raízes. É ou não é? Mas só que a raiz cresce para onde? Para baixo. Na terra, você vê? Olha para mim. Primeira parte do processo da semeadura é invisível. Se você está querendo ver, você não planta. Se você não planta, você não vai ver nunca. Então você que está orando, ai pastor, eu quero orar hoje, quero um negócio amanhã. Você não está entendendo. A gente planta e muitas das coisas que a gente planta já começam a mover. Mas elas começam a mover onde a gente não vê. Quando a gente começa a ver, é porque aonde a gente não vê, já está acontecendo há muito. Então para com esse desespero de que eu quero para ontem. Eu estou ansioso. Ai pastor, preciso. Aí a pessoa fala assim, pastor, preciso de uma resposta para amanhã. Então você devia ter plantado há mais tempo. Você devia ter plantado há mais tempo. Se você precisa de uma resposta para amanhã, então se você não plantou, sinto te dizer. Tomara que seja Deus muito bom contigo, que acelere o processo. Mas no normal, amanhã ainda está nascendo. Para onde você nem vê. E se você ficar desesperado, você não planta nada. E aí a vida fica de mal a pior. No final do versículo, por que a gente tem que plantar e esperar com paciência, aguardando a chuva que Deus vai mandar, para que a sua preciosa colheita, o quê? Então a chuva de Deus, a bênção de Deus vem para quê? A amadurecer a erva daninha, né? Porque se eu não estou plantando nada, vai amadurecer o quê? Então para de achar que a chuva vai semear. Isso é forte, hein? A chuva não semeia. A chuva de Deus vem para amadurecer o que você plantou. É onde você faz a sua parte, você se envolve com Deus, você planta, você vive uma vida de oração, você coloca a sua vida no altar, você faz a diferença com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe. E aí, depois que você plantou, Deus manda chuva. Aí essa chuva vem para quê? Para amadurecer aquilo que você... Mas tem gente que não, que acha que o que vem de Deus, essa chuva de Deus, vai vir para mudar tudo. Não, a chuva vem só para amadurecer o que você plantou. Quem está entendendo diz amém. Amém? Gálatas 6, versículo 9. Na tradução convencional que a gente usa. Está escrito assim lá, ó. Não nos cansemos o quê? Fazer? Porque o quê? No seu tempo. O que vai acontecer? Ceifaremos. Então vamos lá. Eu não posso me cansar de selecionar minha semente. Porque vem semente boa e vem semente má. Aí quando eu seleciono, eu uso as sementes boas, eu vou plantá-las. Então eu não posso me cansar de separar minhas sementes e de plantar. Porque no tempo certo eu vou colher. Se eu não tiver desanimado, desfalecido, amém? Sabe por que tem muita gente que não colhe? Cansou. Quem já ouviu alguém na igreja falar, eu ando meio desanimado? Quem já ouviu alguém falando isso aí? É o Espírito Santo falando com você, por que suas sementes não vingam? A Bíblia diz que a semente só vai vingar e dar resultado se você não se cansar. Se você não desanimar, se você não desfalecer. Mas você desanima fácil. Tem crente, irmão, que parece até um show de talentos. Um dia ele entra na igreja assim. Pai do Senhor, queridos irmãos. Passa 15 dias. Vem o mesmo irmão entrando na igreja. Hoje eu não estou bom, não.
Você planta semente boa, semente de fé, no outro dia você está plantando semente de revolta, de eu não estou bom, nada dá certo. Aí você fica nesse planta um, planta o outro, desanima daqui, desanima dali. Aí o tempo está passando, nós estamos indo para o final do ano, e você fica mais um ano que eu estou fazendo projeto de vida de 2010. Porque já estamos em 23 e o de 2010 ainda não aconteceu, porque de lá para cá você vem numa oscilação só. Vem cheio de altos e baixos, cheio de hoje, sai do culto, aí depois de um culto desse, meu irmão, eu vou ficar lá na porta, a pessoa vai passar falando, pastor, que palavra. Pastor, essa semana vai ser minha semana. Eu vou semear, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí, amanhã já acorda o irmão. Eu tenho que trabalhar. Misericórdia. Eu vi um vídeo essa semana que eu achei interessante. Uma mulher fez uma pergunta para algumas pessoas, não sei se você viu. Esse vídeo diz, ela chega e faz assim: se você acordasse amanhã com 1 milhão na tua conta, como que você levantaria? Pensa um pouquinho. Imagina se você acordar amanhã com 1 milhão de reais. Não é 1 milhão grande, não é 1 milhão grande não, viu? É 1 milhão de reais, tá? 1 milhão de reais na tua conta. Como que você ia levantar, irmão? Maravilhado. Mais o quê? Contente, né? Você ia fazer plano? Quem ia acertar umas contas atrasadas, vai assim? Irmão, vamos orar para Deus te dar a benção aí. Amém, gente? Quem investir no negócio? Olha aí, amém? Deixa eu falar algo. E se fosse 10 milhões? Viu um monte de glória, né? Mas se você acordasse com esse dinheiro na tua conta e no outro dia você não acordasse mais? Mas peraí. Então o que você prefere? Acordar com os 10 milhões na conta e depois no outro dia você não acordar mais? Ou você acordar sem os 10 milhões na conta e viver a tua vida? E por que você falou que ia ficar feliz, maravilhado, contente, alegre, fazer plano? E pastor, ia acordar até mais bela, plenissimamente, só com dinheiro na conta? Se a sua vida vale mais que o dinheiro, por que você não acorda todo dia feliz? Por que não é todo dia que você acorda maravilhado? Por que não é todo dia que você acorda fazendo planos? Por que não é todo dia que você se levanta, eu vou fazer, isso vai acontecer, eu vou me envolver com isso? Não, você está esperando cair o dinheiro? Você está entendendo sim ou não? A verdade, irmão, é que a gente tem que aprender a valorizar a nossa vida. Você não está vivo por um acaso. Você não está vivo por um acaso. Na verdade é que você não está aproveitando ela. Mas não é aproveitando como o mundo diz. Você não está entendendo que Deus te deu uma dádiva. E com essa dádiva você tem a capacidade de lançar sementes. Sementes que vão impactar pessoas. Sementes que vão abençoar o próximo. Sementes que vão abençoar o reino de Deus. Semente dentro da tua igreja, irmão. Que você pode às vezes passar uma vassoura. Você pode às vezes ajudar. Está fazendo um mutirão de limpeza. Você pode ajudar numa limpeza. Você pode fazer algo. Mas você está segurando a semente. E posso te contar algo? Semente que fica guardada, ela envelhece e ela perde a capacidade de produzir. Tem muita gente escondendo talento, irmão. Tem muita gente aí sentada na igreja. Esse pastor podia me chamar. Me chamar, irmão. Você tem talento, se entrega para a obra de Deus. Faz o que você tem que fazer. Lança a tua semente, irmão. Muda essa história. Cumpra o meu propósito diante de Deus. Não tenha medo. Se você não se cansar, você vai plantar, você vai colher, vai abençoar outras pessoas e vai abençoar a si próprio. Só não pode cansar. Fala para você, irmão, se você cansa fácil, fala para ele. Fala para ele, não vai dar certo não. Amém? Estou caminhando para o final. E eu queria que você entendesse o seguinte. Ainda em Marcos 4 diz que ele dorme, se levanta de noite, de dia, e a semente brota, ela cresce, e ele nem sabe como, não sabe, mas vai crescer. Vai crescer tua semente. Versículo 28. Porque a terra por si mesma frutifica.
Aí ele começa dizendo assim: primeiro, o quê? A erva. E depois, espiga. E por último, o grão cheio de espigas. Olha aqui para mim. Você tem que aprender também, irmãos, que numa vida onde nós aprendemos a importância de semearmos, existem também processos. Primeiro não vem o fruto, primeiro não vem o grão cheio de espiga, primeiro é a erva. Se você atropelar os processos, não vai dar certo. Eu nunca vi um lavrador plantar. Já pensou o que planta? Porque o irmão falou aqui de mandioca. Mandioca é raiz, né? Mandioca, batata, né? Beterraba, é ou não é? Aí você já pensou? Foi o agricultor, plantou a batata. Aí fica uma folhinha para fora. Aí ele fala assim: vamos ver se já está boa. Aí ele vai e arranca ela assim. Ainda não deu nada, vou plantar de novo. Ele sabe que tem um processo. Então você tem que aprender, irmão, viver os processos. Quem já pediu comida no iFood? Já pediu? Você pede lá, já janta lá, salada, né, filho? Chega de lanche. Aí você pede lá a comida, pede lá o lanche, pede o que quer que seja. E aí você fica lá no aplicativo. Aí vem o aplicativo, vai falar para você assim, seu pedido... Então, recebemos o seu pedido. Aí você fica lá, o dedinho nervoso, atualizando a tela. Olhando. Aí com um pouco aparece a atualização. O restaurante está preparando. Senhor, glória. Mas adianta você ficar ansioso do lado de cá? Adianta você falar, vai logo. Tem o quê? Etapas, fases, processos. Fala para o seu irmão, respeita as fases. Tem coisas que você ainda não viveu, porque você ainda não passou na fase 1. Você já quer chegar na 10. Eu lembro, eu era menino, me deram um videogame, criança. Irmão, se você não passa da primeira fase, você não vai chegar no chefão nunca. No boss, no chefe, no final, o que quer que seja aí, que o pessoal que teve infância de videogame. Você está entendendo ou não? Não tem como. Não tem como se você não respeitar as fases, se você não respeitar os processos. E aí depois que o restaurante recebeu o teu pedido, está preparando, aí eles vão falar assim, chegou o motoboy. Senhor, glória, ele já está lá. E na maioria das vezes você fica do lado de cá, a barriga torcendo junto contigo, né? E você fica aqui e a barriga torcendo junto. Aí ele diz, saiu com o teu pedido. E você tem que estar esperando, não adianta ficar desesperado. Você está entendendo ou não? Respeita o processo. Primeiro, é ordem. Ele tá determinando que existem ordens que precisam ser respeitadas. Existem ordens que precisam ser respeitadas. Para de ser ansioso. Mas tem gente que para de plantar, tem gente que se estressa, tem gente que cansa, tem gente que corta o processo. Muitas das coisas não vieram frutos na tua mão porque você abortou o processo. A sua ansiedade, a sua pressa, seu desespero quebrou aquilo. Espera. Primeiro a erva, depois a espiga. E por último, um grão cheio na espiga. E para fechar, e quando já o fruto se mostra, vai frutificar. Logo a foice, porque está chegada a colheita, a ceifa. Então respeita o processo que a colheita vai vir, irmão. Continua plantando na sua vida espiritual, continua plantando na sua caminhada. Olha só o que diz o Salmo 126, é bem conhecido. Eu encerro aqui com vocês, Salmo 126, verso 6. Está escrito assim, aquele que leva a preciosa semente. Como que ele leva? Andando e chorando. Voltará, o quê? Meu irmão, olhe para mim. Existe uma certeza no mundo espiritual. Existe uma certeza que os frutos virão.
existe uma certeza de que vai acontecer. E ele diz, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Ele vai chorando, mas ele não fica sem semear. É ou não é? Então fala para o seu irmão, para de semear só quando você está feliz. Não, hoje eu estou bom, eu vou dar um carinho no meu filho. Hoje eu não estou legal, não vou nem no quarto dele. Tá vendo? Você só semeia quando você está feliz. Quando você está chorando, você não planta não, né? Tem que plantar chorando também. Fala para o seu irmão, chorando também planta. Chorando também planta. Olhe para mim, nós somos frutos do choro de muita gente. Alguém chorou no altar de Deus para você se converter. Alguém um dia chorou para que essa igreja fizesse 10 anos nesse galpão. Alguém chorou, irmão. Alguém plantou. Alguém fez alguma coisa. E quando eles fizeram lá atrás, eles não imaginariam o tanto que ia dar. Porque a pessoa que planta, ela não sabe como é que vai ser. Mas ela não ficou sem plantar. Não ficou sem plantar. Mesmo na dificuldade, plantaram. Mesmo no aperto, plantaram. Mesmo no choro, plantaram. E aí quem chega aqui hoje fala que igreja grande, mas não viu o tanto que isso foi plantado lá atrás. Você está entendendo ou não? Para a igreja existir, tem que ter plantação. E na maioria das vezes é no choro, irmão. Você não tem noção do tanto quem ama a obra de Deus que chora no altar. Que derrama a vida no altar. Que passa lutas no altar. Mas fica sem fazer? Hã? Não vou fazer hoje não, que eu não estou legal. Eu não estou bem. Fica selecionando só quando está alegre. Não, chorando. O salmista diz, quem vai levando a semente, faz assim com a mão, faz assim com a mão. Segura a sua bênção aí. Diga assim, ó, eu vou plantar chorando. Amém? Fala assim, o choro vai vir. Eu vi um pastor falando essa semana, Jesus Cristo no Sermão da Montanha, ele diz assim, ó, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sabe o que o pastor disse? Eu achei impressionante. Jesus, ele tem conhecimento de que nós vamos ter momentos de choro. E mesmo assim ele diz, venha até mim, eu vou consolar vocês. Então mesmo que seja chorando, agora faz assim, ó, diga eu vou semear. Quem está entendendo diz amém. E se eu plantar chorando, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Não duvida não. Não fica assim, será? Eu acho que vai. Eu acho que não vai. Não. Sem dúvida. Quando você voltar lá, você vai colher. Aí, sabe o que acontece? Nosso problema é que às vezes nós já estamos vendo quem está cheio de molhos, de espigas, debaixo do braço. Aí a gente vê um irmão, vem cá Adriano, vem cá por favor. Está aqui o Adriano. Pega suas espigas aí espiritualmente dizendo, está cheio de espiga aqui, ó. Cheio de colheita, amém gente? Plantou, já chorou muito, já sofreu muito, mas não ficou sem plantar. E aí, sem ele entender como que aconteceu, Deus veio e regou, mandou a chuva de outono, de primavera, gerou resultado. Aí chegou o dia dele. Aí ele colheu, amém? Aí vem o Danilo. Vem o Danilo. Meu Deus, eu estou com essa sementinha. O quê? Eu aqui chorando, sofrendo, cheio de semente, e ele já vem cheio de colheita, os seus moles, suas espigas, ele já teve resultado. Eu estou revoltado, não pode ser assim, a vida é cruel, o mundo é difícil, eu estou indo na igreja e não está adiantando nada,
Quer saber? Eu vou sair da igreja, eu vou voltar para o mundo, eu vou isso, eu vou aquilo, porque é injusto. Mas ninguém viu que ele chorou, que ele plantou, que ele esperou o processo, que ele não lançou a semente ruim, ele lançou a semente boa. E chegou a hora dele. Amém, gente? Obrigado, mensageiro. Quem está entendendo isso aqui? Então fala para o seu irmão, chorando mesmo, você planta, irmão. Fala para ele. Não é assim mesmo. Ficar revoltado porque, eu vi o irmão. Pastor, o irmão chegou com um carro novo lá para o senhor ungir. Que benção, né? Mas lá no fundo, miserável, como é que ele consegue? Não sei por que. Não. E eu aqui na igreja, tanto tempo, eu devolvendo dízimo, eu fazendo minha oferta, e eu não consigo. O nosso problema é esse. Que a gente não sabe esperar o processo render nossa semente também, porque sem dúvida, fala para o seu irmão, sem dúvida, você também vai voltar com seus molhos, você também vai voltar com seu resultado. Mas às vezes a gente duvida, às vezes a gente questiona, às vezes a gente desanima, mas o Espírito de Deus está aqui hoje, irmão. Jesus, ele diz, o reino de Deus é assim que acontece. Irmãos, Paulo escreve a 2 aos Coríntios, no capítulo de número 9, no versículo 6, ele escreve dizendo assim: e digo isto, que o que semeia, pouco também ceifará, vai colher, e o que semeia em abundância também ceifará. Eu quero muito, mas semeio, não tem como. Amém? Eu quero isso, não estou semeando. Deus dá semente ao que semeia. Semeia. A minha oração hoje, irmãos, é que você viva um tempo de transformação para a primavera que está chegando. A primavera vai frutificar, vai florescer, vai trazer muita coisa boa, vai trazer muitas bênçãos para nós, mas existe um princípio de semeadura que, se você não entender hoje, ou você nunca entendeu, você está perdendo só tempo. E você vai passar uma das primaveras piores da sua vida, porque se você não entender que tem momentos que você precisa semear a boa semente, você precisa selecionar a sua semente. Você não pode desfalecer, você tem que perseverar. E às vezes chorando, mas você vai continuar plantando. Irmão, quem já cursou faculdade aí, levanta a mão. Todo o tempo da faculdade é lindo, né? Quem nunca chorou na frente de um livro de faculdade, irmão? Madrugadas, é ou não é? É, irmão. Não é fácil. Aí na hora que está com diploma, na hora que está lá com o escritório, na hora que está lá lecionando, quando está lá exercendo função, aí vem um pessoal que fala que foi. Mas não viu que às vezes chorando, estava lá estudando, cansado, sem dormir. E é assim. Para o teu casamento também tem que ser assim, não é só para a faculdade não. Para a sua vida com Deus tem que ser assim. Para o próximo, para a obra de Deus tem que ser assim. Vamos plantar, não para de plantar. Semeia a boa semente. Sem dúvida vai vir resultado. Vai chegar a hora certa. E quando Jesus vier, Lucas 18 diz isso. E quando o Senhor vier, Ele vai achar fé na terra? Porventura, e quando vier o Filho do Homem, achará? Porque para Ele achar, alguém vai ter que estar plantando. Então, quando o Senhor vier, o que Ele vai achar plantado dentro de mim? E para encerrar, irmãos, olha aqui para mim. Você também tem que tomar muito cuidado com as coisas que eles estão plantando dentro de você. O mundo planta revolta. O mundo planta ideologia. O mundo vai plantar muitas coisas que a Bíblia não planta. E se você não vigiar, o joio vai ser plantado. E depois, para separar, meu irmão, e para quem conhece aí sabe que o joio parece-se muito com o trigo. É só quem conhece a diferença que sabe separar. Quem não conhece a diferença, cata tudo junto, leva tudo junto.
Então você tem que tomar cuidado com o que a vida está semeando no teu coração, com o que o Satanás está semeando dentro do seu emocional, dentro da sua fé, da sua vida com Deus. Irmão, tem gente, outro dia a irmã chegou para mim, semana passada choveu, ela veio quarta-feira e falou, pastor, domingo eu estava chovendo, eu me arrumei, vim para a igreja, e meu filho falou assim, vai que esse fanatismo aí, você vai ficar doente, eu não vou te levar para o médico não, hein? É? Aí o que acontece? A pessoa, às vezes, ela não vigia, e essas sementes de discórdia, de revolta com a Bíblia, as pessoas falam de fanatismo, mas que fanatismo o quê, irmão? É porque elas não conhecem. Pedro um dia disse, para onde eu irei? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro está falando, se eu me afastar de Jesus, eu vou voltar a ficar com o barco vazio. Se eu me afastar de Jesus, o que vai ser da minha vida? Minha sogra estava lá doente, Jesus entrou lá e tirou a febre dela. Minha vida, eu era revoltado, estourado, estressado, que Pedro precisou passar por um processo, né? Aí aproximou de Jesus, Jesus segurava ele. Irmão, tem muita coisa que você não faz porque você está na igreja. Jesus te segura. Porque vontade de fazer dá. É ou é? Aí está você querendo faltar 15 dias no culto. Cuidado, irmão. Pode ser os seus últimos períodos dentro da igreja. Porque na hora que você se afastar, quem que vai te dar aquele freio de mão lá? Aquela puxada. Fala assim, opa, segura a onda. Calma aí. Já não vem, já não ora, já não lê Bíblia, já está... Aí pronto, é onde muita gente desvia, muita gente sai. Cuidado com o que estão semeando no teu coração, cuidado com aquilo que estão semeando na sua vida, cuidado com aquilo que estão semeando dentro da tua casa. Vigia quem entra dentro da sua casa. A casa é sua, para de deixar qualquer um entrar lá dentro. Para de deixar qualquer pessoa entrar na tua casa. Tá? Você não sabe, às vezes, a discórdia que estão semeando dentro da tua casa. O pecado que estão semeando dentro da tua casa, e você está abrindo as portas. Vigia. Que ao mesmo tempo que nós semeamos, tem pessoas também semeando, lançando semente sobre a nossa vida. Eu falei domingo passado aqui. A semente do trigo, para ela germinar, para ela dar fruto, ela vai precisar morrer. Ela precisa passar por um processo. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Vamos aplaudir Jesus, pessoal.